Bem-vindo a Salmos para uma quarentena, nosso tempo diário em meditação no livro de Salmos. Nós vamos hoje meditar no Salmo do número 81. O Salmo 81 é um salmo atribuído a Asaf, ou no estilo de Asaf, composto de acordo com uma melodia bem conhecida naquele tempo, chamada Os Lagares ou Al-Gittite, e este salmo é considerado normalmente um salmo para o contexto da festa dos tabernáculos, a festa em que o povo se lembrava do tempo em que Deus providenciara o seu sustento no deserto depois do povo sair do Egito. É um salmo que tem claramente, podemos dizer, duas partes. Há uma chamada ao louvor e há uma chamada à obediência. Vamos então ler o Salmo 81 e meditar nele. Diz assim: Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José. Ao sair contra a terra do Egito, ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso e as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei, do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres antes de Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse! Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor, se lhe submeteriam, isto duraria para sempre, e eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. É um salmo muito interessante porque podemos dizer que de uma forma muito extraordinária o salmista aqui mostra uma capacidade de resumo fantástica e ele quase que resume toda a história do povo de Israel nestes poucos versículos que aqui estão. O salmo começa de forma clara num chamado à adoração. É algo comum no livro de Salmos, não é? Cantai ao Senhor, cantai de júbilo, cantai com alegria, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai ao Senhor. Ele dá a noção de quando é que isto deve ser feito, na época das festas, das celebrações. Lua nova, lua cheia, eram os limites, digamos, dos períodos grandes de festa, porque o calendário dos judeus era um calendário lunar, eles seguiam pelas luas. Muito interessante que ainda há povos hoje em dia, irmãos, acreditem nisto, por mais difícil que nos pareça, que ainda seguiam pelas luas para começar a terminar as festas. Lembro-me, por exemplo, na Guiné-Bissau, que o povo ficava à espera de ver a lua para poder entender que tinha terminado o tempo do Ramadã, porque também o seu calendário é lunar e eles precisavam ver a lua para poder saber que tinha acabado o período do jejum. E às vezes ficavam angustiados porque à noite havia muitas nuvens e não se conseguia perceber muito bem se já tinha chegado o tempo ou não. O salmista dá claramente a perceber que é importante que o povo faça isto porque é a lei de Deus, é preceito. Foi Deus que estabeleceu as festas. Então ele diz, é preceito para Israel, versículo 4. Foi Deus que ordenou, versículo 5. Deus disse que isto devia ser feito. O povo devia lembrar os momentos de restauração e de bênção de Deus, porque lembrar as bênçãos do Senhor é sempre um elemento importante para a nossa vida espiritual e para o fortalecimento da nossa fé. De forma breve, ele lembra a libertação do Senhor. Versículo 6, quando Deus tirou o povo daquela situação de escravatura, em que eles tinham que andar sempre com um peso sobre os ombros, com estes cestos, dos quais eram feitos o material que eles tinham que transportar para fazer os tijolos de barro para a construção das cidades dos faraós. E como Deus ouviu o clamor do seu povo e o libertou nesta ocasião. E, no entretanto, mesmo durante o tempo de dificuldade no deserto, como Deus esteve com o seu povo, ele descreve isso no versículo 7, não é? O Senhor livrou o seu povo, o Senhor acompanhou o seu povo. Na hora em que era preciso água, como em Meribá, o Senhor providenciou aquilo que era necessário. Então, chegamos ao momento do estabelecimento da lei. E o Senhor fala claramente, ele diz
que ele se aproximou do seu povo e ele manifestou a sua vontade, ele expressou o seu desejo. O versículo 10 nos lembra o início dos 10 mandamentos. Este é o início do decálogo, em que Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então não terás outros deuses diante de mim, etc, etc. E a grande oração diária dos judeus, o Shema, não é? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É aquilo que nós encontramos aqui nestes versículos. Ou seja, o Senhor prometendo de forma muito clara que o seu povo andasse com ele, se o povo fosse obediente, se o povo se aproximasse do Senhor, se o povo buscasse a Deus, Deus iria providenciar aquilo que o povo precisava. Versículo 11, no entretanto, nos mostra a realidade da história de Israel. Mas o meu povo não quis escutar a minha voz. Deus queria abençoar, Deus tinha celeiros repletos de bênçãos para o seu povo, mas o povo não quis ouvir a sua voz. E qual foi a resposta do Senhor? Versículo 12. O Senhor permitiu, o Senhor deixou que o povo vivesse da maneira que queria. Às vezes nós temos muitos desejos no nosso coração e às vezes nós reclamamos muito daquilo que nós gostaríamos. Mas a palavra do Senhor nos ensina que às vezes ter o que nós queremos é a pior coisa possível. Ter o que nós queremos, por vezes, representa mesmo um castigo, porque nós nem sempre sabemos aquilo que verdadeiramente é melhor. Quando olhamos para o nosso coração, nós encontramos uma série de queixas, de reclamações e de pedidos. E ter aquilo que o nosso coração deseja, muitas vezes, é a pior coisa possível para nós. Mas o Senhor não vai insistir de forma, não é, maldosa. Ele não é um Deus que nos cansa com a sua bênção. Ele oferece, Ele está disponível, mas Ele não força. Ele é um gentleman, digamos assim. Infelizmente o povo não quis. Então Deus deixou que o povo andasse de acordo com os seus caminhos. É claro que isto pesa no seu coração. O versículo 13 nos faz lembrar a oração de Jesus quando ele chega a Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém. Se soubesses, se tivesses percebido aquele que está diante de ti, é o Messias que chegou, é o reino de Deus que se estabelece e tu não foste capaz de perceber. Continuas fechada no teu coração à espera do Messias da tua maneira. Tu queres um Salvador, mas tu queres um Salvador do teu jeito. E o Salvador verdadeiro está aqui e a salvação que Ele oferece é muito maior do que aquela que tu estavas a pensar, mas não foste capaz de a perceber. O salmista diz: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto, diz Deus, ou seja, Deus está como que sentado na ponta da cadeira, não é? Deus demonstra aqui uma certa, quase que ansiedade. Ele quer, Ele está desejoso de poder abençoar o seu povo, mas o povo não permite, o povo não deixa, o povo fecha o seu coração, o povo anda nos seus próprios caminhos. O Salmo termina então com uma promessa do Senhor, que se o povo verdadeiramente se voltasse para Ele, o Senhor daria abundantemente do melhor, o trigo mais fino e o mel que escorre da rocha. Dois elementos da alimentação própria do povo naquele tempo, mas na sua qualidade mais alta. Não era um trigo qualquer, era um trigo de grande qualidade. Também não era qualquer mel, era o mel do melhor tipo possível, aquele que realmente ia providenciar o que o povo precisava. Obediência leva à vitória e à satisfação. É isto que este salmo nos ensina. O povo que se volta para o seu Deus e ouve a sua voz e segue nos seus caminhos é um povo que tem vitória sobre os seus inimigos e é um povo que sente satisfação pela providência do Senhor. Tempos difíceis, tempos de pandemia, tempos de ansiedade, tempos de medo, tempos em que nós muitas vezes olhamos para nós mesmos à procura de alguma solução e que a palavra do Senhor nos chama mais uma vez a olharmos para Ele, a buscarmos ouvir a sua voz. Está nas nossas mãos a sua palavra. Ouvimos os seus servos a nos anunciarem aquilo que nós precisamos e não nos fecharmos dentro do que são os desejos do nosso coração, muitas vezes distantes daquilo que nós realmente precisamos, mas buscarmos ao Senhor e recebermos dele a bênção que Ele pode nos dar. E nós abrimos o nosso coração, ouvimos o Senhor, buscamos o seu caminho e vencemos os nossos adversários. Vencemos a ansiedade, podemos derrotar a depressão, os pensamentos ruins que nos assaltam, aquele aperto no topo da barriga, enfim, tantas coisas que podem nos fazer cansar nesta ocasião e nós temos a vitória no Senhor. O Senhor continua a olhar para nós e a dizer, como dizia ao povo de Israel: ah, se o meu povo ouvisse a minha voz, se o meu povo andasse nos meus caminhos. Que nós possamos aprender com os erros do povo de Israel, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, buscar aquilo que é a sua vontade, andar nos seus caminhos e então experimentar a sua vitória e a sua provisão.